Ela fez isso de propósito. Archie e Lily finalmente, nos bastidores, uma decisão silenciosamente remodelou o futuro do príncipe Harry. Após assinar um acordo de custódia que poucos previram, Harry supostamente quebra o silêncio, revelando um segredo que liga Meghan e o príncipe Andrew e que chocou os observadores da realeza em todo o mundo. Os rumores se transformam em manchetes à medida que as cronologias se cruzam. Os motivos são questionados e os membros da realeza se esforçam para conter as consequências. Apoiadores exigem respostas. Críticos sentem-se traídos e a monarquia se prepara para o impacto. Mas o que exatamente levou Harry a assinar e por que revelar essa declaração bombástica agora? Sabendo que ela pode alterar permanentemente todos os relacionamentos envolvidos? A pasta vermelha em Windsor, Londres, foi abalada por notícias chocantes no início de fevereiro de 2026. O Palácio de Buckingham confirmou que Archie, de 7 anos, e Lilibet, de 5, foram formalmente retirados da guarda de Meghan Markle. E isso não foi boato, fofoca ou uma súbita mudança de humor do palácio. O estopim foi um documento legal sigiloso entregue ao amanhecer no castelo de Windsor, contendo o tipo de informação que nunca vem à tona, a menos que a situação já tenha se tornado perigosamente grave. O que realmente abalou o palácio não foi uma discussão pública, mas um desaparecimento silencioso. Dias antes, uma administradora escolar da Califórnia havia soado o alarme internamente após notar algo que não fazia sentido. Em 31 de janeiro, Meghan havia retirado os 2 filhos de suas escolas particulares em Santa Bárbara, sem notificar a equipe de ligação do Reino Unido, o mediador designado pela escola ou qualquer contato de assistência social vinculado à estrutura de custódia existente. O assunto do relatório era direto, sem demonstrar preocupação imediata. Não havia nenhuma escola substituta listada, nenhuma matrícula para a primavera, nenhum plano para o futuro, apenas silêncio. Dentro do castelo de Windsor, a reação foi imediata e intensa. A princesa Anne, conhecida por sua paciência apenas quando o dever exige, convocou uma reunião de emergência não programada em 2 de fevereiro. Ela chegou com uma pasta vermelha marcada como quebra de custódia imediata, colocando-a firmemente diante do rei Charles sem amenizar suas palavras. Não se tratava mais de imagem ou de orgulho real ferido. Tratava-se de crianças retiradas de sua estabilidade sem qualquer explicação. O arquivo revelou consultas pediátricas canceladas, instruções para a equipe jurídica de Meghan bloquear a comunicação com funcionários da área de educação e bem-estar da realeza, e o chocante golpe financeiro. Documentos mostravam a dissolução de um fundo fiduciário de 3 milhões de libras esterlinas, destinado à educação de Archie e Lilibet no Reino Unido. A coroa agora enfrentava uma crise sem precedentes. A revelação mais arrepiante veio de um memorando confidencial de inteligência datado de 29 de janeiro. Ele sugeria que Meghan havia passado meses preparando uma completa dissociação materna, não para negociar a custódia, mas para romper o vínculo. Um acordo de confidencialidade assinado com um financiador de mídia baseado em Dubai, supostamente, exigia o apagamento de todos os laços familiares anteriores antes do lançamento de uma marca solo. Notas jurídicas internas supostamente rejeitaram a participação no acordo de custódia compartilhada proposto por Harry, enquanto contratos com a Archewell indicavam instruções para remover referências aos filhos do marketing do Spotify e da Netflix até meados de 2026. Um alto funcionário do palácio descreveu a situação como algo mais sombrio do que um mero conflito. Não se tratava de coparentalidade. Não era uma disputa, mas sim de uma tentativa de apagar a identidade de alguém. Naquela tarde, o príncipe William teria saído de uma cúpula econômica em Manchester rumo a Windsor. Ao receber a mesma pasta vermelha, leu a última página. Ergueu os olhos e disse algo que mudou completamente o rumo da crise. A questão não girava mais em torno de Meghan. Tratava-se da sobrevivência de 2 crianças, emotional, legal e historicamente. Em poucas horas, a duquesa Sophie de Edimburgo foi autorizada a ativar os protocolos de salvaguarda de custódia de emergência. Um processo formal foi aberto e, pela primeira vez na história moderna da realeza, a coroa preparou-se para invocar a tutela estrutural sobre menores, não para punir um dos pais, mas para evitar que crianças da realeza fossem arrastadas para um desaparecimento. Às 10h20, o príncipe William entrou na Câmara Jurídica Real e invocou o apêndice 4 da Lei de Estabilização da Sucessão Real, uma cláusula intocada desde a época de Eduardo VIII.
A votação do conselho foi unânime. E nessa única decisão, o palácio traçou uma linha que o mundo de Meghan jamais conseguiria ultrapassar. Por meio de sussurros, protocolos e burocracia silenciosa, o palácio reagiu com precisão. Mas o que isso revela sobre até onde eles iriam para proteger as crianças e os segredos guardados a 7 chaves? O bloqueio em 3 etapas da coroa. No momento em que os nomes das crianças surgiram em uma conversa inadequada, o palácio não hesitou. Agiu como uma máquina que esperava por aquele sinal exato, não com discursos, não com compaixão. Com papelada, protocolos, e um silêncio frio e legal que falava mais alto do que qualquer comunicado de imprensa da realeza. Nos bastidores, 3 ações foram desencadeadas quase simultaneamente. Primeiro, o congelamento dos passaportes. Os direitos de viagem internacional de Archie e Lilibet foram suspensos, o que significa que nenhuma criança poderia cruzar as fronteiras do Reino Unido sem dupla autorização da Princesa Real e do Conselho de Bem-Estar Infantil da Coroa. Em seguida, veio a proteção de imagem, imposta pela Lei de Privacidade de Windsor de 2023, que restringiu o uso comercial dos nomes, imagens e qualquer marca relacionada ao Sussex por 5 anos. Finalmente, surgiu o Fundo Real de Restauração, um fundo fiduciário de 12 milhões de libras do Príncipe William, criado para apoiar a recuperação emocional, a educação privada e o acompanhamento da reintegração social. Essa não foi uma mensagem pública. Isso foi um caso de firewall dinástico. O que fez a situação explodir não foi uma entrevista à imprensa ou uma publicação nas redes sociais. Foi algo muito mais silencioso e muito mais alarmante. Segundo relatos, Meghan Markle retirou Archie e Lilibet da escola particular na Califórnia sem dar explicações. Poucas horas depois, a unidade interna de crise da Casa Real Britânica teria tratado o ocorrido como um evento desencadeador, acionando um mecanismo que estava inativo desde o início da década de 1940, o Protocolo de Tutela Real. Essa salvaguarda secular permite à coroa exercer a custódia quando crianças da realeza enfrentam ameaças ao seu bem-estar ou estabilidade. Desta vez, a ação não se desenrolou no Palácio de Buckingham, mas em Sandringham, onde a princesa Anne, em nome do Comitê de Bem-Estar Infantil da Coroa, convocou uma reunião de emergência com consultores jurídicos seniores, o príncipe William e uma rara participação virtual de Lord Alistair Pembroke, do Conselho Privado. A pauta era clara: estabelecer jurisdição legal, proteger o bem-estar das crianças e impedir que os herdeiros reais fossem transformados em ativos comerciais. Fontes internas afirmam que a retirada de Archie e Lilibet da escola por Meghan não foi apenas uma escolha parental. Alega-se que fazia parte de uma estratégia de mídia, uma série documental apresentada a uma produtora do Oriente Médio, posicionando as crianças como protagonistas da história, mascotes da marca e prova do legado real. A monarquia já havia percebido o padrão. Em 31 de janeiro, o príncipe William teria submetido um dossiê lacrado ao Conselho Privado, verificado por funcionários do Tesouro Real. O conteúdo foi descrito como extenso, incluindo uma auditoria completa de supostas tentativas de monetização envolvendo os nomes e imagens das crianças, correspondências legais relacionadas a tentativas de registrar Archie e Lilibet como marcas registradas em diversas jurisdições e metadados de risco vinculados a empresas de relações públicas ligadas a suítes de presentes para celebridades. Ainda mais preocupantes foram as referências a futuras linhas de produtos infantis com a marca supostamente elaboradas em torno do legado da princesa Diana. Naquela mesma noite, a princesa Anne divulgou uma declaração curta, firme e inequivocamente definitiva. E naquele instante, a narrativa do Sussex deixou de ser um drama familiar e se transformou em uma guerra jurisdicional. Enquanto o que começou como um drama familiar se intensificava, a Casa de Windsor agia com passos silenciosos e calculados. Mas como se desenrolou essa silenciosa batalha constitucional pela guarda de uma criança? E quem realmente detinha o poder nos bastidores? A coroa traça a linha. A Casa de Windsor não age em meio ao pânico público. Ela age em silêncio, por meio de documentos, cartas lacradas e regras mais antigas que as manchetes. E quando a coroa decide que uma criança foi transformada em um produto, a reação nunca é emocional, é constitucional. No início de fevereiro de 2026, o clima nos círculos reais havia mudado da preocupação para algo mais frio, a certeza. A decisão judicial proferida em 1º de fevereiro não apenas enfraqueceu a posição de Meghan Markle, como a eliminou por completo.
Fontes internas descreveram a decisão como histórica, removendo oficialmente qualquer influência remanescente que ela pudesse exercer sobre Archie e Lilibet. Meghan estava ausente. Sua equipe jurídica classificou a ausência como uma desistência, mas, aos olhos da realeza, ela sinalizou uma rendição. O que se seguiu foi tudo menos fofoca. Era uma engrenagem em movimento. Poucas horas depois, a princesa Anne apareceu no Palácio de São James para uma rara declaração ao vivo, rompendo com o ruído com brutal clareza. Ela declarou que a coroa não reconhecia mais quaisquer privilégios maternos informais concedidos. Sua mensagem não continha nenhuma suavidade, apenas o dever. O bem-estar das crianças, insistia ela, deveria refletir padrões reais, não ambição comercial. Então, o efeito dominó começou. Contas ligadas a uma estrutura de participações privadas associada a Meghan foram supostamente congeladas, com a intervenção de reguladores no Reino Unido e no Canadá. Patrocínios vinculados a um projeto de contação de histórias infantis ruíram quase da noite para o dia. Acordos que antes pareciam seguros simplesmente desapareceram, como se nunca tivessem existido. Mesmo online, a mudança foi imediata. Menções às crianças desapareceram das principais plataformas. Descrições antigas foram editadas. Miniaturas promocionais foram discretamente substituídas. Referências foram apagadas. A equipe de Meghan divulgou uma declaração vaga, alegando privacidade e processos judiciais em andamento. Mas fontes da realeza sugeriram que uma força mais poderosa havia sido ativada nos bastidores. Uma ordem formal de proteção de identidade digital vinculada a protocolos internacionais de bem-estar infantil. A mensagem era inequívoca. Archie e Lilibet não estavam mais disponíveis para fins de branding, storytelling ou exploração comercial. O príncipe Harry, segundo fontes, não esperava por isso. Ele teria solicitado a guarda temporária das crianças, mas o pedido foi negado por questões técnicas. Restrições de viagem, questões não resolvidas sobre sua residência nos EUA e a ausência de uma estrutura de renda estável pesavam muito contra ele. Na lógica da realeza, não era nada pessoal, era uma questão de procedimento. Então a carta chegou. Era o príncipe Edward, há muito considerado dentro da família como o executor discreto de decisões difíceis, quem entregou a instrução final por meio de um mensageiro real. Sam Drama, sem discussão, apenas uma única mensagem redigida com o conhecimento do rei Charles. A custódia, a guarda e a proteção dos filhos de Windsor passaram a estar exclusivamente sob o protocolo da coroa. Outras condições seriam impostas caso Harry desejasse visitá-los. Depois disso, a coroa fez o que sempre fez ao controlar o futuro. Isso garantiu a independência de Archie e Lilibet, um fundo fiduciário de 8 milhões de libras, amplamente comentado e supostamente criado para garantir sua independência. Foi congelado e discretamente desmantelado depois que contadores do palácio confirmaram que ele nunca havia sido protegido pelos canais reais. Acordos de marca, contratos de licenciamento e até mesmo projetos que utilizavam os nomes das crianças foram declarados nulos de acordo com os padrões da família real. Em seguida, veio a medida mais drástica de todas. Uma diretiva de tutela soberana, ecoando os poderes usados pela última vez durante a crise da abdicação de 1936. Os passaportes britânicos de ambas as crianças foram colocados sob custódia da segurança real. Legalmente, elas não podiam deixar o Reino Unido antes dos 16 anos sem uma escolta aprovada pela coroa. Enquanto isso, em Windsor, a história deixou de ser jurídica e passou a ser humana. Catherine, princesa de Gales, ajustou sua agenda para apoiar Lilibet com terapia e uma babá de confiança, incentivando George e Charlotte a incluí-la em suas atividades. Uma única foto, Lilibet segurando a mão de Charlotte, falou mais alto que palavras. A crise dos Sussex se intensificou quando o protocolo eduardiano ressurgiu discretamente, transformando a tensão familiar em um procedimento real rigoroso. Mas o que exatamente esse mecanismo de quase um século envolve? E como ele remodelou o desenrolar do drama? Vamos descobrir os detalhes. O protocolo que mudou tudo. No momento em que o sigiloso protocolo eduardiano foi discretamente revelado, tudo em torno da crise dos Sussex deixou de ser um drama familiar e se tornou algo muito mais frio. O procedimento real. Fontes insistem que foi o próprio príncipe William quem ordenou sua invocação, ativando um mecanismo originalmente elaborado sob o reinado da rainha Mary, quase um século atrás. Nunca foi concebido para ser manchete e nunca deveria ter sido usado em público.
No entanto, em questão de dias, tornou-se a medida mais impactante tomada pelo palácio em anos. A portas fechadas. Este único documento concedeu à Força Aérea autoridade de tutela temporária em um momento de instabilidade. Uma medida extraordinária que sugeriu que a coroa já não considerava a situação administrável por meio de negociações privadas. Ainda mais surpreendente foi o que se seguiu. A princesa Catherine teria assumido uma posição que nenhum consorte moderno ocupou desde o pós-guerra. Disse que ela está supervisionando pessoalmente o bem-estar emocional e educacional de Lilibet, que permanece em uma propriedade privada em Surrey sob estrita supervisão. Uma babá real anônima descreveu o ambiente como calmo, mas rigidamente controlado, acrescentando que Lilibet está se adaptando muito melhor do que qualquer um esperava. O mais revelador de tudo é que, segundo relatos, ela confia plenamente em Catherine. Um detalhe emocional que carrega um peso enorme quando tudo parece estar desmoronando. Enquanto isso, do outro lado do Atlântico, o mundo de Meghan começou a ruir de uma forma que nenhuma declaração polida conseguiria consertar. Em Los Angeles, os rumores não eram de simpatia, mas sim de estratégia. A Netflix teria congelado as negociações pendentes e os agentes de talentos começaram a se afastar em movimentos discretos e deliberados. Em Hollywood, reputação é moeda corrente e fontes internas dizem que o nome de Meghan passou a carregar um novo estigma. Alto risco, o tipo de risco que deixa os executivos nervosos e transforma convites em silêncio. Até mesmo as ações do Spotify causaram estranheza. Metadados arquivados vinculados ao podcast dela teriam sido alterados, e os nomes dos filhos foram discretamente removidos, uma medida que imediatamente gerou especulações tanto na Califórnia quanto em Londres. Não porque fosse barulhento, mas sim porque era muito cuidadoso. E depois havia Harry. Fontes afirmam que ele já não está mais na Califórnia. Fontes internas afirmam que ele está atualmente em Monte Carlo, separado de Meghan e sofrendo com a pressão. Um assessor o descreveu como estando psicologicamente desestruturado, consumido pelo arrependimento e pelo medo. Ele teria implorado por um encontro particular com os filhos, sem a presença de Meghan, acreditando que esta pode ser a última oportunidade que terá. Em algum lugar entre o conselho privado e as salas de reuniões de Beverly Hills, uma nova realidade tomou forma. William apresentou documentos que ninguém fora do círculo íntimo viu. Meghan apagou vestígios que nenhuma mãe removeria sem um motivo. E Harry está à deriva, sozinho, enquanto o sistema que ele outrora ridicularizou se fecha ao seu redor. A princesa Anne retornou ao Comitê de Bem-Estar Infantil da Casa Real menos de 48 horas após sua primeira aparição. Mas que pressões poderiam ter motivado tamanha urgência? E que revelações poderiam surgir deste segundo encontro inesperado? O dia em que a coroa agiu em favor de Archie e Lilibet. O relógio bateu exatamente 10 horas da manhã na sala do Comitê de Bem-Estar Infantil da Casa Real, quando a princesa Anne se levantou novamente, em sua segunda aparição em menos de 48 horas. E a atmosfera imediatamente se tornou tensa. Não se tratava de uma reunião normal, nem de uma encenação para a mídia, nem de uma manchete real criada para gerar comoção pública. A sala estava isolada, vigiada e repleta de juízes da Suprema Corte do Reino Unido, oficiais de bem-estar infantil e membros do Conselho Privado convocados sob o protocolo de emergência. Anne não suavizou as palavras. Não as adornou com emoção. Sua voz era calma, quase cirúrgica, ao anunciar que as crianças, Archie Harrison e Lilibet Diana, haviam sido colocadas em perigo emocional devido ao que ela descreveu como o distanciamento deliberado da mãe. O comitê havia ultrapassado a fase de especulação. A preocupação agora estava documentada, verificada e era séria o suficiente para desencadear a mais alta instância legal da realeza. Do outro lado do Atlântico, o contraste era brutal. Meghan Markle foi fotografada em um barco de luxo em Doha, com uma taça de champanhe na mão, sentada ao lado de um poderoso magnata da mídia do Oriente Médio. A imagem transmitia liberdade, vitória e reinvenção. Mas, nos bastidores da imprensa real, foi interpretada de uma maneira completamente diferente, a ausência disfarçada de glamour. Um dossiê confidencial apresentado pela princesa Catherine revelou o que o palácio alegou serem repetidas falhas em responder a avisos urgentes sobre o bem-estar das crianças. Um relatório descrevia o crescente silêncio de Archie na escola, um retraimento tão notável que havia sido sinalizado.
Outro descrevia os terrores noturnos e os desenhos perturbadores de Lilibet, imagens que geraram alarmes sobre medo e instabilidade. O detalhe mais prejudicial não foram os relatórios em si, mas o silêncio que se seguiu. Nenhuma assinatura, nenhuma resposta, nem mesmo um reconhecimento digital. Então, o príncipe William tomou a palavra e a temperatura na câmara mudou. Sua raiva era controlada, mas intensa. Ele deixou claro que a questão não era mais a reputação pública. Tratava-se de crianças sendo tratadas como objetos, usadas quando convenientes e ignoradas quando inconvenientes. E então ele revelou o documento que foi um golpe duro, uma declaração juramentada sigilosa de um ex-funcionário do Sussex, alegando que Meghan teria dito certa vez que a coroa os crie. Tenho um império para reconstruir. Para a comissão. Essa frase se tornou o ponto de ruptura emocional. A equipe jurídica de Meghan, sediada na Califórnia, respondeu com uma fria objeção técnica, argumentando que a interpretação britânica de negligência na custódia não tinha força vinculativa sob a lei de família americana. Mas essa posição subestimava o que Anne já havia iniciado. Em poucas horas, ela coordenou com o Ministério das Relações Exteriores a ativação de uma cláusula raramente usada da Convenção de Windsor pós-Brexit, uma medida bilateral de proteção familiar destinada a emergências envolvendo menores da família real no exterior. Em 3 de fevereiro de 2026, o documento foi assinado em triplicado pelo rei Charles III, pelo príncipe William e pela princesa Anne. A coroa assumiu a custódia primária. E então, discretamente, um jato particular pousou no aeroporto de Santa Bárbara. A missão se chamava Operação Dente de Leão. O mundo viu a história do Sussex como uma tempestade, mas a família real agiu com controle calculado. Mas que estratégias e sinais invisíveis estavam realmente moldando esse drama de alto risco? Vamos descobrir os detalhes. A resposta discreta do palácio. Em Londres, o mundo assistiu ao desenrolar da história do Sussex como uma tempestade pública. Mas, por trás dos muros do palácio, a família real agiu com uma frieza que ia muito além da raiva. Control. Enquanto as manchetes buscavam a próxima declaração de Meghan e o silêncio de Harry, a monarquia respondeu na linguagem em que sempre confiou mais. Imagens, documentos e decisões discretas que não precisam de alarde para serem compreendidas. A mensagem mais clara chegou sem cerimônia. Uma fotografia vinda de Windsor surgiu, simples o suficiente para parecer inofensiva à primeira vista. O príncipe Louis e a princesa Charlotte, sentados no jardim de rosas fechado, calmos e serenos, com uma legenda que carregava o peso de um aviso. A família resiste, sem discursos dramáticos, sem entrevistas. Apenas um lembrete sereno de que a coroa não persegue, ela espera. E enquanto Los Angeles fervilhava com notícias da equipe jurídica de Meghan se esforçando para proteger sua imagem, outra cena real se desenrolava em Windsor, com um timing quase cirúrgico. Em 1º de fevereiro, o gabinete de comunicação do palácio divulgou uma segunda imagem. A princesa Charlotte aparece ao lado da princesa Anne e de Sophie, duquesa de Edimburgo, dentro da ala dos arquivos reais. A mão de Charlotte repousa sobre um antigo abridor de cartas com cabo de marfim, que se acredita ter pertencido à rainha Elizabeth II no início de seu reinado. Atrás deles, um retrato de Elizabeth quando jovem encarava a todos como uma testemunha silenciosa. Parecia um momento em família, mas também era um sinal. Naquela mesma manhã, a mais recente manobra legal de Meghan, uma tentativa ligada ao legado da princesa Diana, foi formalmente rejeitada por uma decisão presidida pela princesa Anne. A redação, segundo informações de bastidores, era precisa e devastadora. Ninguém, declarava, poderia transformar a memória institucional de Diana em compensação comercial, e o casamento por si só não poderia criar a propriedade do legado real. Não havia crueldade nisso, apenas o fechamento de uma porta. Segundo fontes do meio artístico na Califórnia, Meghan esperava um desfecho mais ameno, talvez até mesmo um acordo com o rei Charles. Em vez disso, o rei teria apoiado Anne incondicionalmente, respaldado por um memorando confidencial de 2020 da rainha Elizabeth II, que delineava proteções contra o uso de apelos emocionais como forma de pressão. Até mesmo Oprah, outrora considerada uma aliada poderosa, teria ficado furiosa por seu nome ainda estar sendo envolvido em narrativas sobre maternidade e construção de imagem. Então veio outro golpe silencioso.
rumores vindos de dentro do Spotify, sugerindo que a proposta de Meghan de lançar um podcast em 2026, buscando redenção, havia sido cancelada após críticas iniciais que a descreveram como forçada, excessivamente comercial e emocionalmente vazia. Enquanto isso, as crianças permaneceram em silêncio, mas não invisíveis. O palácio não atacou, apenas se reorganizou. Em 2 de fevereiro, Lord Alastair Pembroke, presidente do Conselho Privado, emitiu um adendo esclarecendo que as transferências de bens da família real, incluindo as proteções educacionais para Archie e Lilibet, passariam a estar sujeitas a uma cláusula de reestruturação de tutela, listando a princesa Catherine, a princesa Anne e o príncipe Edward como curadores formais. Não se tratava de vingança, mas sim de uma correção institucional. Mais tarde, naquele mesmo dia, Catherine apareceu brevemente na varanda do palácio durante uma cerimônia beneficente para crianças, ainda se recuperando de um procedimento médico. Usando o broche da falecida rainha Safira, ela colocou delicadamente uma mão no ombro de Charlotte e, em seguida, deu um passo para trás para que a filha pudesse receber uma pequena homenagem floral. 15 segundos, mas parecia que o futuro estava sendo apresentado. No fim, Meghan ainda estava negociando a imagem da família real, que investia na estabilidade, e o mundo podia sentir a diferença. O castelo de Windsor enviou sua mensagem sem alarde em 1º de fevereiro de 2026. Mas o que exatamente esse silêncio revelou? E como a rebeldia de uma criança desafiou a narrativa da realeza? O contra-ataque silencioso de Windsor. O castelo de Windsor não precisou de um discurso, um aceno da varanda ou um grande anúncio para enviar sua mensagem. Em 1º de fevereiro de 2026, isso aconteceu de uma forma muito mais incisiva. Silêncio, timing e uma criança que se recusou a ser rotulada. O mundo já fervilhava de manchetes após a confirmação oficial da separação do príncipe Harry e Meghan Markle. Do outro lado do Atlântico, Harry estava supostamente incontactável no Oregon. E, de volta aos Estados Unidos, teria recusado uma participação agendada num simpósio para veteranos no Arizona, alegando traumas jurídicos não resolvidos. A sua ausência foi notada não só pela imprensa, mas também por aqueles que compreendiam o que significava quando um membro da realeza deixava de aparecer em público. Enquanto isso, Meghan foi vista na Califórnia, filmando conteúdo promocional sofisticado para uma suposta série solo sobre estilo de vida chamada Reclaiming Grace. A mídia britânica imediatamente a ridicularizou, chamando-a de uma tentativa desesperada de redenção estética. Mas o verdadeiro perigo não era a zombaria. O verdadeiro perigo residia na crescente crença de que a identidade da realeza, especialmente a das crianças, poderia ser transformada em um produto. Foi nesse momento que a princesa Catherine se manifestou. Não em um palácio, não com pompa, não com uma mensagem ensaiada. Ela chegou sem avisar a um evento beneficente do St. David's Trust, vestindo um casaco de lã vermelho escuro, radiante, mas inabalável. Não era extravagante, mas inconfundível, o mesmo tipo de força serena em que a monarquia costumava confiar quando as tempestades chegavam. Então, a princesa Charlotte se moveu. Ela segurava um pequeno diário costurado à mão, com a palavra esperança bordada em dourado. E quando as câmeras se voltaram para ela, fez algo que nenhuma criança da realeza havia feito em tempos recentes. Falou com clareza, firmeza e sem tremer. Não somos moeda corrente. Não somos histórias à venda. A linha de imprensa congelou. Assessores do palácio aparentemente abalados, mas ninguém impediu, porque minutos depois, ficou claro que não se tratava de um deslize. A aprovação havia sido concedida. Foi intencional. E foi devastador. Durante anos, a família Wales recusou-se a responder publicamente aos apelos emocionais de Meghan. Mas algo havia mudado. A questão não era mais sobre adultos lutando por simpatia. Era sobre crianças sendo usadas como símbolos, moeda de troca e manchetes. Em poucas horas, rumores se espalharam pelos círculos reais sobre um memorando particular redigido por Catarina, que agora circulava entre assessores constitucionais e comitês de bem-estar infantil. Seu título por si só soava como um aviso. A doutrina da salvaguarda. O documento, segundo relatos, reforçou os precedentes da Rainha Elizabeth II em matéria de custódia, mas foi além, abordando ameaças modernas como clonagem por IA, monetização não autorizada de imagens e roubo de identidade digital. Não se tratava apenas de uma política, era um contra-ataque. E enquanto o sol se punha sobre Windsor em 2 de fevereiro, o futuro da monarquia parecia se resumir a 3 princípios bem definidos. Responsabilidade, administração e legado. Esse futuro tinha um rosto.
e pertencia a uma jovem que segurava papel, memória e o preço da sobrevivência. Sua imagem pública parecia controlada, inocente, até inspiradora. Mas o que a repentina tempestade por trás daquele story do Instagram revela sobre as tensões que se acumulavam silenciosamente na casa dos Sussex? As consequências da briga na cozinha dos Sussex. Sua assessora de imprensa tentou acalmar a tempestade com um único story no Instagram. Iluminação suave, sorrisos calorosos e arte de avental, assando biscoitos como se nada no mundo tivesse mudado. A mensagem pretendia soar inocente, até mesmo inspiradora. Mas o momento escolhido foi como acender um fósforo em um campo seco. Porque, em questão de minutos, o palácio respondeu com uma declaração tão curta que parecia um aviso gravado em pedra. Empoderamento não é manipulação. Proteção não é obstrução. Silêncio não é ausência. E, de repente, todos os rumores que antes eram descartados começaram a soar perigosamente reais. Sussurros sobre um segmento de culinária infantil com marca própria, discretamente apelidado de Sussex Kitchen, se espalharam por Londres e Los Angeles simultaneamente. Reportagens o ligavam a patrocínios estrangeiros e a um investidor de luxo do Catar, o que gerou alarme nos círculos de transmissão do Reino Unido. Com a Casa Real já reorganizada, o príncipe Edward recebeu novos poderes de supervisão, incluindo a revisão legal de como os membros da realeza menores de idade poderiam ser utilizados no exterior. Então vieram os documentos. Arquivos vazados da Fundação Sussex, agora sob auditoria tanto no Reino Unido quanto nos EUA, supostamente detalhavam um plano de marketing para o legado da família real, aprovado no início de janeiro. Aparências escolares, patrocinadores de vestuário, datas de lançamento, um calendário para a infância, uma estratégia para a inocência. A princesa Anne não sussurrou. Durante uma visita aos arquivos do National Trust, ela falou abertamente. Não haveria lançamento da marca para crianças. Poucas horas depois, uma votação a portas fechadas em um comitê liderado por Anne, William e Sophie acionou medidas emergenciais de privacidade sob a Lei de Privacidade Real de 2023, já atualizada. E enquanto Hollywood insistia que Meghan estava sendo usada como bode expiatório, os negócios foram discretamente congelados. Os parceiros recuaram. O sentimento público mudou. Em 2 de fevereiro de 2026, às 21 horas, 6 GMT, chegou o boletim final. Uma linha. Um selo, um resultado irreversível. A coroa havia se movido. A custódia, os direitos de imagem e a autoridade parental não lhe pertenciam mais. Então, o que você acha que o acordo de custódia de Harry realmente revelou sobre a ligação secreta entre Meghan e Andrew? E por que o palácio está em pânico agora? Gostaríamos de saber sua opinião. Não se esqueça de curtir e se inscrever.